Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista com os aprovados do Estratégia Concursos. Hoje nós vamos conversar com Giovanni Assis, aprovado na posição de 301 para o cargo de policial penal do concurso da Polícia Penal de Minas Gerais. Giovanni, meus parabéns pela aprovação, seja bem-vindo, se apresente para nós. Bom, olá, meu nome é Giovanni, né? Eu sou nascido em Minas Gerais, tenho 25 anos, mas eu moro em Brasília desde 2004. E eu sou formado em gastronomia, né, pela Universidade Católica de Brasília. Um curso assim que não tem nada a ver com a área policial, mas acabei decidindo fazer pela curta duração, né? É isso, eu sigo estudando aí desde 2020, 2021, mais ou menos. Exatamente isso que eu quero perguntar, Giovanni. O que que aconteceu, né? De onde veio essa vontade, essa familiaridade com a área policial, já que você é formado em gastronomia? Conta pra gente o início de tudo. Eu sempre tive um apreço muito grande pela área policial, pela dinâmica, né? Não ser aquela coisa tão engessada, vamos dizer assim. Quando eu comecei a fazer o curso de gastronomia, eu já tinha um interesse ali de estar fazendo um curso de curta duração para já conseguir começar a emendar nos estudos. Eu acabou que eu comecei a fazer o curso, mas eu comecei a gostar, me levei pelo curso. E aí até poderia ter começado a estudar antes, né, durante o curso, mas não foi o que eu fiz. E aí quando eu finalizei o curso de gastronomia, eu percebi que o mercado de trabalho para a área de gastronomia não era uma coisa que pagava tanto. Basicamente não dava para correr atrás de aluguel, dessas coisas assim que a gente pretende, né, sair de casa e tudo mais. Eu voltei a pensar no concurso público, e na época tava aquele burburinho da Polícia Federal tá saindo, e aí foi o que eu comecei a mirar. Desde então eu comecei a mirar o estudo na Polícia Federal. Teve o fato, né, de um dia eu estar trabalhando e um colega no vestiário, assim, lá do trabalho comentou que ele iria estudar para o Banco do Brasil, que ele era muito inteligente, tinha tudo para ele passar no concurso do Banco do Brasil, e eu pensei, poxa, o que que eu tenho diferente do cara que me impossibilita de começar a estudar, né? E aí eu peguei e comecei a mirar em estudar ali mesmo nos horários de folga. E aí foi o que eu comecei a fazer na época da Polícia Federal. Muito bom, Giovanni. Mudança de caminho total, né? E aí depois veio outro Isso, desafio que é aprender a estudar para concurso, né? Que é tão exatamente. peculiar, é tão individual. Então, eu queria que você compartilhasse com a gente como que era a sua rotina de estudos em relação a horas líquidas, também em relação a ciclo de matérias, que é muito importante. Conta pra gente. Bom, então no início, quando eu ainda estava trabalhando, eu tinha dias que eu tinha plantão que era ficar basicamente de manhã até a noite, e aí rolava uma espécie de break, assim, de quatro horas de break. Aí eu pegava e levava livro pro trabalho e ia estudando ali mesmo. Aí depois eu percebi que, sim, se eu quisesse ficar realmente competitivo, eu deveria dar uma mudada ali e colocar maior qualidade no estudo. Aí eu peguei e comecei a estudar só em casa mesmo, né? Pedi demissão, foquei só na questão do concurso. Eu passei a estudar no início por videoaulas. Eu não tinha uma base assim muito bem feita, né? Então eu focava mais em videoaulas, conseguia fazer mais horas líquidas com as videoaulas. Acho que girava em torno às vezes de 6, 8. Lembro de em raras vezes assim bater umas 10 horas, né? Só vendo videoaulas ali, anotando. Nesse início foi basicamente isso que eu fazia. Aí, passada a Polícia Federal, que não chegou a dar certo, né? Eu passei a mudar isso, vi que os PDFs, o pessoal comentava muito acerca dos PDFs, que o PDF era mais completo, e a própria maneira para você estudar pelo PDF é mais completinha, você vai direto ao ponto que você quer. Tem mais assunto, é abordado mais assunto no PDF. E aí eu comecei a ver essa questão do PDF, né? Organizar como estudar, a questão de horas por dia, as matérias por dia. E aí eu comecei a fazer com os PDFs algo em torno de umas 4 horas por dia, mais ou menos. Muito bem. Você falou até um pouquinho ali dos materiais que você utilizava, mas queria que você comentasse melhor, então, as ferramentas do Estratégia que melhor Isso. se adaptaram ao seu estilo. A própria questão do PDF, né, da estratégia que quando eu estava fazendo as pesquisas, né, de que material, de que curso comprar para poder estudar,
toda vez que eu fazia pesquisa, sempre a resposta que eu tinha eram os PDFs do Estratégia, né, de cursinhos no geral. Então, para mim, isso já estava fechado. Eu comecei a usar os PDFs, a parte do fórum é excepcional, fórum de dúvidas ali, né? A trilha estratégica também chegou a me ajudar bastante. Eu não me recordo agora se foi trilha estratégica ou passo estratégico, mas era um que eles iam soltando ali o que fazer no decorrer das semanas, o que estudar. Isso para a Polícia Penal de Minas foi assim, um divisor de águas, porque às vezes eu ficava meio ali perdido do que estudar, o que fazer, e aí vinha ali aquela orientação, e a própria maneira que foi ciclando o conteúdo, eu via uma aula hoje, amanhã estava revisando ela, na semana que vem já fazia um exercício, ou revisando a própria matéria dessa aula. Então, assim, lembrando da preparação para a Polícia Penal de Minas em específico, essas coisas que eu mencionei foram, assim, essenciais que o Estratégia proporcionou, né? Foi de longe, assim, as melhores coisas. E até hoje eu uso muito o Fórum de Dúvidas. Ali eu acho que não tem cursinho que bate de igual quando você está com dúvida ali em alguma questão. Pode jogar lá, o professor vai responder, é excepcional. Muito bom e muito importante você falar desse fórum de dúvidas, né? Mostra que o aluno não está sozinho, ele está falando com o professor, ele é respondido, né? Isso é muito importante Exatamente. para o processo. Tinha alguma diferença nos seus estudos no pré e pós-edital? Olha, no pré-edital, eu não creio que tenha diferença assim grande, porque a maneira como eu funciono assim, estudando para concursos, eu não paro. Eu vou estudando, eu vou seguindo. Sempre que sai um concurso novo, né, eu reorganizo as matérias e continuo estudando ali, as horas líquidas que eu faço por dia. Aí, quando sai o edital, às vezes você dá ali coloca um pouquinho mais de carga horária por dia, coloca um pouquinho mais de matéria, de próprio ciclo de revisão, você vai mexendo naquelas coisas que você já costuma fazer no decorrer da semana, mas eu costumo fazer o que eu já costumo fazer sempre. Ficar mudando, às vezes, muita coisa, eu acho que é perigoso. Exato. O importante é que quando sai o edital, seguir as matérias do edital Exatamente. certinho, né? E reta final, hein? Tão importante quanto o início é a reta final. Você pisa no acelerador, no freio, qual que é a sua estratégia? Olha, na reta final, é importante a gente ter um autoconhecimento, né? Você vai olhar e vai pensar, pô, não completei o edital, é uma possibilidade de acontecer. Aí tem que pesar os prós e os contras. Vale a pena dar um gás naquilo que você não viu? Ou então vale a pena você revisar o que você já tem estudado e praticar em cima disso, né? É uma coisa que eu acho que é uma autoanálise que a gente tem que fazer de muita importância. E quando vai chegando mais a data da prova, para mim sempre foi sagrado assim fazer a revisão de véspera, né? Assistir a revisão de véspera do Estratégia. Eu tento sempre acompanhar sempre que possível e é incrível assim, sempre uma questão ou outra ali acaba saindo na revisão de véspera. É uma coisa que ajuda demais. Sim, é muito importante e muito boa essa revisão de véspera, né? Que está disponível no nosso canal do YouTube. Agora, estratégia de prova, Giovanni. Você tem alguma de começar pelas de maior dificuldade ou facilidade? Se é a ordem natural da prova, como que é para você? Olha, estratégia de prova, assim, o que acontece comigo? Eu tive meu desenvolvimento na adolescência foi num colégio aqui em Brasília, que a gente chama o Leonardo da Vinci, né? E lá a gente tinha muitos simulados naquela época de vestibular. Então acaba que assim, eu já fico tava meio acostumado assim com essa coisa de fazer prova, o tempo de prova, por onde começar. Então eu meio que transferi isso. Então eu gosto de começar pela língua portuguesa, é onde você está com mais atenção ali no início da prova, você está mais acordado. E aí, depois disso, eu costumo pular a matemática, deixo ali se tem raciocínio lógico para o último, e depois vou ali para os direitos, algumas outras matérias alternativas que podem vir a ter na prova, né? E por último, eu vou para raciocínio lógico e a redação também, né? Fecho a prova primeiro e depois redação. É assim que eu costumo fazer. E não pode negligenciar a redação, né, Giovanni? É importantíssimo treinar simulados também, se for possível fazer, faça simulados, inclusive até para a pessoa treinar, caso ela não tenha, né, esse costume de fazer provas, de pegar o papel, marcar, transferir para gabarito, principalmente às vezes para quem está começando e nunca mexeu com coisa assim do gênero,
faça simulados, é muito importante. O Estratégia tem simulados também. Na época teve muito simulado bom para a Polícia Penal de Minas também. É importantíssimo. Você vai treinar o tempo, a resolução da redação, né? Faz de tudo que der para poder sanar ali uma coisa que você nunca viveu. Para o dia da prova ser só mais um dia de treino, e não, na verdade, não um dia de treino, né? Mas um dia que você está aplicando ali e você já está acostumado. É só mais um dia normal, não é aquele dia tudo diferente. É, exatamente. O treino é muito importante. Bom, e quando você viu seu nome ali na lista de aprovados, o que que passou na sua cabeça, hein? Eu não esperava, porque assim, igual eu falei, né? Eu fiz a Polícia Federal. Eu lembro que na época eu fiquei com 41 pontos, salvo engano, né? De 120, por um concurso que eu estudei tanto. Aí logo depois eu tinha feito a Polícia Civil de Minas e eu tirei a nota de corte ali do edital, então nem foi para frente. E aí eu fui para a Polícia Penal. Eu não tenho paciência de esperar a gabarita oficial, eu já pego, vou corrigindo ali com o extra-oficial, né? Quando corrige. E aí eu fui corrigindo e fui vendo, caramba, mas tô acertando, tô acertando, o que tá acontecendo? E aí, quando você vê ali no extra-oficial que você já tá com bastante ponto, você fala, não, tô aprovado, não tem o que fazer. E aí você vai só esperando as próximas publicações, as próximas coisas que vão saindo, né? Mas é surreal. Pra você ter ideia, no dia que saiu, eu tava combinado de sair para jantar com minha família, né? Para comemorar com eles, mas acabou que eu nem fui porque eu fiquei louco corrigindo a prova nesse negócio do extra-oficial do Estratégia e é uma loucura, assim. Para ver se era verdade mesmo. É, Certo. Muito bom. E agora, Giovanni? Pretende aposentar a caneta ou vai continuar estudando? não. Desde da Polícia Penal, não parei, sigo até hoje. Quando você começa, é uma coisa que é engraçada, assim, que as pessoas comentam, né? Tipo assim, passou no concurso, as coisas ficam mais fáceis, os próximos ficam mais fáceis, a vida fica mais fácil. E não fica mais fácil. Você vai ter as próximas etapas, uma coisa sempre, às vezes, choca com as outras, então começa a dar muito trabalho saber administrar tudo e manter a vida de estudar, né? Manter o ciclo, manter a constância, segunda a sábado, por exemplo, sem parar. Então, eu sigo estudando, não tenho interesse de parar. Estou aprovado em alguns outros concursos, né? Mas o interesse é continuar para cargos maiores. Certíssimo, estaremos na torcida. Tenho certeza que com estratégia você vai chegar lá. Uma dica de ouro, então, para a gente finalizar, algo que você considera que foi essencial para sua aprovação, o que seria? Vamos supor assim, você vai começar do zero. Eu acho que é essencial a pessoa que está começando do zero, ela procurar meios, né, como estudar. Antes fazer um estudo de como estudar, né, fazer pesquisa, tipo assim, existem métodos de estudo que, né, por exemplo, eu posso citar aqui Pomodoro, é um tipo de método. Eu tenho colegas que estudam, por exemplo, o cara só assiste videoaula e para ele funciona. Só isso para ele já tá suficiente. E passa em concurso, né? Enfim, você fazer uma autoanálise e ver para você o que funciona. E acho que depois disso, a questão do planejamento é essencial também, uma boa estratégia de estudo focado no cargo que você está mirando, ter um bom material, sem sombra de dúvidas. E acho que para fechar com a chave de ouro assim, é ter a constância. A constância, o cara pode fazer 1 hora por dia, 30 minutos por dia, é melhor do que ele fazer 5 horas num dia e falhar todos os outros dias da semana, vamos colocar assim. Então a constância te leva a lugares que você não consegue pensar, você não consegue imaginar. É o essencial, Muito bom ouvir isso, porque é totalmente verdade. né? Ânsia e persistência no objetivo que vai dar certo. Giovanni, quero agradecer imensamente a sua entrevista. Por fim, como que você considera uma estratégia na sua trajetória? É um grande aliado, sem sombra de dúvidas, assim, é poder pensar que em quesito de PDF, eu estou bem servido. PDF, videoaulas, se a pessoa também tiver interesse de ver videoaulas também, mas acaba que hoje o que eu desenvolvi melhor, o que funciona para mim, como eu já comentei no quesito de descobrir o que melhor funciona para a pessoa, para mim o PDF é o essencial. Então, é saber que eu estou muito bem servido. É isso. Obrigada, viu? De nada. Para você que nos acompanha até aqui, também obrigada pela companhia, pela audiência. Se quiser ver outras histórias, é só navegar no nosso canal. Até mais. Tchau, tchau.